famosa lá, Marcelo disse que conhece. A primeira vez que eu fui naquela igreja, pastor Linderval é maravilhoso, homem de Deus. E eu fui ministrar lá e nós estávamos cantando e eu estava de frente com a turma e tinha as crianças, Marcelo, na frente. As crianças sentavam na frente, depois os adultos. E aí alguma música que nós estávamos cantando que falamos essa frase, né? Nos prostramos aos teus pés, alguma coisa assim referente a se prostrar. As crianças tudo abaixou assim, eu fiquei maravilhado. Eu falei, Jesus, eu nunca tinha visto isso. E aí as crianças assim se curvaram assim na música. Eu falei, Jesus, aquilo me impactou, eu levei um susto. Mas ao mesmo tempo eu glorifiquei a Deus. Eu falei, Jesus, é essa a essência da adoração da tua igreja, que nós precisamos ter esse pensamento realmente de adorar. A palavra adoração no seu original, a palavra vem da raiz proskenal, né? Que significa se prostrar mesmo, adorar, um adorador extravagante. Por que Davi ele era diferenciado? Davi ele não estava nem aí quem estava do lado. Ele vinha para adorar a Deus e pronto. Você lembra aquele caso que quando eles trouxeram a Arca da Aliança de novo para Jerusalém, Davi estava com pijama, ele não estava nem com a roupa dele, ele estava de pijama, e ele saiu lá de camisola, lá de pijama, dançando. A sua esposa Mical ficou horrorizada, falou, marido, que é isso? Que papelão você está fazendo, você é o rei. Ele falou, e eu estou nem aí. Se tivesse a música naquele tempo, Davi estava cantando aquela música e falava assim, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele não estava nem aí, ele adorava mesmo. Aí eu me lembro, aqui a Giovana está com a bebezinha, a filhinha, e aí um comparativo com a bebê. A bebê, uma bebê do tamanho dela, parecido com ela, quando está com fome, quer mamar, ela não está nem aí para você que está do lado. Ela começa a gritar, a chorar, ela quer um mamar. E ela só vai parar quando ela atrair a atenção da mãe. E a mãe der o que ela quer. Um adorador extravagante na presença de Deus é assim. Não importa quem está do lado, quem está atrás, à frente, não importa onde ele está. Ele adora o Pai. E ele só para quando ele atrai a atenção do Pai, quando ele chama a atenção do Pai, porque aí ele conseguiu o que ele queria. E nós precisamos ser assim. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Gente, está um silêncio da morte, dá um glória a Deus aí, aleluia. Eu sei que está friozinho, mas vamos esquentar isso aí, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu vou ministrar a palavra. E hoje, como estamos em um número reduzido, no final eu oro, se você tiver uma semente de dízimo, oferta ou primícia, eu quero orar, porque tem poucas pessoas, então eu consigo orar por você especificamente. Aí eu já não, de domingo vocês sabem, tem bastante gente, aí eu não consigo orar, porque senão nós vamos sair daqui 11 horas da noite. Mas como tem pouca gente, então se nesta noite você falar, pastor, eu quero ofertar, eu quero dizimar, eu quero primiciar, eu quero abençoar individualmente você, tá bom? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra, aquilo que Deus tem para entregar nesta noite, em nome de Jesus, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, Juízes capítulo 6, a partir do versículo 36. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 36. Se você estiver sem a sua espada, você leia aqui no telão, meu filho vai projetar, mas eu quero motivá-los a carregar a Bíblia, viu? E a Bíblia de papel. Eu sei que hoje estamos, numa era de informática, tudo é moderno, mas não perca o hábito de andar com esta Bíblia, até porque você pode estar anotando. É muito bom aquilo que você ouve e fala, gostei, achei legal isso, vou pegar e vou anotar. Aí você fala, mas anotar o que, pastor? A Bíblia é tão
maravilhosa, é tão apaixonante a palavra de Deus, e ela tem tantas curiosidades, tantas chaves. Por exemplo, só um exemplo para a gente ir para a palavra, se você pegar a palavra de João 14, você vai ver Jesus dizendo para os discípulos, né? Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. É isso que está na nossa tradução. Mas quando você vai no original do grego lá, aquilo que realmente na essência Jesus disse, porque foi traduzido para nós dessa forma. Mas esta passagem, Jesus está dizendo a seguinte frase para os discípulos: se você, igreja, tiver tão grande intimidade comigo, o que você pedir para mim, se não existir, eu criarei para você. Olha que forte, olha que lindo, glória a Deus. Se você, igreja, tiver intimidade com Jesus, e você pedir alguma coisa e não existir, não tiver, Ele vai criar, só para satisfazer o desejo do teu coração, te alegrar. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia, olha que lindo. Então a Bíblia é apaixonante, ela é maravilhosa, e o que está escrito aqui nesta palavra, aquilo que eu entendo, eu prego, aquilo que eu não entendo, eu creio, e pronto. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia fala que um grande peixe engoliu o profeta Jonas. Só que se a Bíblia tivesse falado que Jonas tinha engolido um grande peixe, eu acreditaria, aleluia, porque eu acredito nessa palavra, glória a Deus. Juízes 6, a partir do versículo 36, diz assim: disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minhas mãos, como disseste, olha, eu porei um pouco de lã na eira, se o orvalho estiver somente na lã, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim aconteceu. No dia seguinte, ele, que é Gideão, se levantou de madrugada, apertou a lã, e do orvalho da lã espremeu uma taça cheia de água, glória a Deus. E disse mais Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, permita-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez eu faça a prova com a lã. Rogo-te que só a lã fique enxuta, e em toda a terra haja o orvalho. Deus assim o fez naquela noite. Só a lã estava enxuta, e sobre toda a terra havia o orvalho. Aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o livro de Juízes, ele é de um autor desconhecido. Nós não podemos afirmar quem foi o escritor do livro de Juízes, apesar que muitos teólogos, estudiosos da palavra de Deus, afirmam que foi o profeta Samuel que escreveu. Mas como ninguém assinou, nós não podemos afirmar isso de altar, de punho, porque a gente não sabe. Só quando a gente chegar na glória, aí nós vamos se encontrar com Samuel e perguntar: foi você? Só lá que a gente vai tirar muitas dúvidas, mas por enquanto fica só no achismo. Mas ele é de autor desconhecido. O livro fala da história de Israel durante um comando de aproximadamente 14 juízes que passaram por Israel, comandando, direcionando. Dentre eles nós podemos citar alguns que são os mais famosos, como Débora, a patriota, uma história linda. Você vai ler lá em Juízes 4, Juízes 5, Eli Barak, livra o povo de Israel, é muito linda a história dela. Gideão, que você vai ver a partir do capítulo 6, que ele é chamado de o valente poderoso, e já já vou explicar por quê. Quem fala sobre Jefté,
o homem do voto precipitado. Pastor, por que precipitado? Lê a história dele. Ele fez um voto com Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me ajudar a vencer os meus inimigos, eu prometo para o Senhor que a primeira pessoa que entrar na porta aqui na minha frente, eu ofereço como sacrifício ao Senhor pela conquista, a alegria. Quem entrou? A filha dele, o homem do voto precipitado. E Sansão, o forte fraco. Pastor, por que o forte e fraco? Sansão, assim como o rei Saul, tinha tudo para dar certo. Um homem que tinha a unção de Deus, juiz na terra, tinha uma aliança com o Senhor, mas desperdiçou a aliança e a unção que tinha na vida dele. E sabe o que se tornou? De juiz a palhaço. Pastor, que forte essa palavra, palhaço. Mas foi, porque ele era um homem de Deus, tinha unção sobre a vida dele. Sabe como ele terminou os seus dias? Animando uma plateia, todo mundo rindo da cara dele, gozando da cara dele, tirando um sarro da cara dele, como um palhaço. Um homem de Deus que desperdiçou a unção. E eu quero dizer para você, igreja, quando você não valoriza a unção de Deus sobre a tua vida, você perde. Você perde. A primeira coisa que fizeram com Sansão, quando prenderam ele, foi furar os olhos dele. O inimigo, quando ele quer que você perca a unção, perca o brilho de Jesus da tua vida, a primeira coisa que ele faz, ele tira a sua visão. E aí você acaba achando as coisas do mundo legal, bacana. Você já não consegue mais enxergar e discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, em nome de Jesus, fala para essa pessoa linda que está do seu lado, fala assim: vigia. Fala assim, fala vigia, aleluia, vigia. O livro de Juízes, ele é da coleção dos livros históricos da Bíblia. Que você sabe que lá no Velho Testamento tem 12 livros históricos, que vai de Josué até Esther, são 12 livros, e Juízes é depois de Josué, vem Josué, Juízes. E pastor, o que é esses livros históricos? São que contam a história de Israel, do povo de Israel, as batalhas, quem eles enfrentaram, os inimigos, aquela rachadura que teve, 10 tribos para um lado, 2 para outro, quem foi o rei que pisou na bola, por que aconteceu essa rachadura nas 12 tribos, tudo isso e outras histórias, você vai encontrar lendo os livros históricos, né, do Velho Testamento, tá bom? E Juízes está dentro. E Juízes, ele descreve uma série de quedas do povo de Deus à idolatria, porque o povo de Deus se vendeu à idolatria. E aí eu faço uma pergunta para você, igreja: como está o seu coração? O seu coração tem sido idólatra? Pastor, eu não tenho sido não. Você tem colocado algumas coisas na frente de Deus, acima de Deus? Você sabia que se você idolatrar o seu trabalho, se você idolatrar o seu dinheiro, tem gente que idolatra time, tem gente que idolatra partido político, e a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar tem que vir Deus na nossa vida. Quando colocamos Deus, Jesus, no centro da nossa vida, todas as outras áreas da nossa vida vão para o lugar, elas se alinham. A área espiritual, material, financeira, emocional, tudo vai para o lugar, até a saúde vai para o lugar, quando Cristo é o centro da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo? Diz amém. Glória a Deus. Então coloque Jesus como centro da sua vida. Aleluia. E no capítulo 6, nós lemos aqui a história de um homem chamado Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés. O Senhor chama ali Gideão para livrar Israel do povo medianitas.
Havia outros povos que estavam também assolando o povo de Israel, perseguindo, mas os midianitas eram os principais que estavam ali perseguindo. A Bíblia conta ali, a partir do capítulo 1, que já havia 7 anos que o povo de Deus estava sendo massacrado, perseguido por esse povo midianita. E um anjo do Senhor aparece a Gideão e diz para ele: o Senhor é contigo, valoroso, homem valoroso. Ele se espanta, ali num diálogo com este anjo. O anjo diz para ele qual eram as intenções de Deus a respeito de Gideão. Ele diz: Deus está te chamando para uma grande empreitada. Deus quer que você comande um exército. E Gideão, ele fala, mas ele se assusta, ele fica com medo, ele fica apavorado, e ele fala: mas a minha família é pequena, eu sou o menor da minha casa, como que eu posso fazer isso? E ali no diálogo com o anjo, a partir do capítulo 6, você vai ler, vem aqui o versículo 36, Gideão ainda com medo, ele faz esse voto que nós lemos aqui com Deus, ele faz essa prova com Deus: se o Senhor é mesmo comigo, então que a lã aqui, ó, eu vou deixar ela aqui no orvalho, aqui no ar aqui, amanhã eu vou ver ela, se ela estiver encharcada e todo ao redor estiver seco, aí o Senhor é comigo e realmente eu vou livrar, eu e o Senhor vamos livrar o Israel do povo medianita. E acontece, como ele fez a prova, aconteceu. E no outro dia ele fala: Senhor, não fica bravo comigo não, mas pelo menos mais uma vez, deixa eu fazer outro teste. Agora ao contrário, a lã vai ficar sequinha e o resto vai ficar tudo molhado. E novamente Deus mostra o poder dele e fala: não, é com você. Então diga assim: Deus não erra. Deus não erra. Ele não errou quando chamou você. Aleluia, glórias a Deus. E Gideão, ele liderou Israel por 40 anos, você sabia disso? Ele liderou nessa batalha, livrou Israel das mãos dos inimigos, dos midianitas e dos outros, e ele continuou liderando e liderou por 40 anos. O seu nome do hebraico, tirando, a essência do nome Gideão do hebraico, significa destruidor, guerreiro poderoso. E ele fez jus a esses dois significados do nome dele, porque realmente ele foi um guerreiro poderoso e destruiu todos os inimigos do povo de Deus. Aleluia. E depois você leia que história linda, porque ele saiu à batalha com 32 mil homens. Sabe com quantos ele chegou lá na batalha e enfrentou todo o exército dos inimigos? Com 300. Deus foi peneirando. Então não é a quantidade, mas é a qualidade. Aleluia. Eram 300, mais 300 homens e mulheres ali, soldados, homens comprometidos com a causa, com o reino de Deus, comprometidos com o Senhor. E quando você tem realmente um comprometimento com o reino de Deus, faz toda a diferença na nossa vida. Aleluia. E ao ler a história de Gideão, ao ler o seu chamado, você percebe que ele tinha medo, que ele tinha dúvida. E não é vergonha nós afirmarmos que nós também, às vezes, nós temos medo, nós temos vergonha, porque tem coisas que vêm para a nossa mão, para nós cuidarmos, trabalharmos, liderarmos, que às vezes a gente fala: meu Senhor, será que eu consigo? Realmente, a coisa vem assim, sem avisar, e você fala: mas Jesus, será que eu estou preparado? Mas se Deus te chamou, é porque Ele confia em você. Aleluia, glória a Deus. A crise da dúvida, a crise do medo pega todo mundo tem o seu dia mau, todo mundo tem a crise das dúvidas. Até os homens de Deus na Bíblia tiveram seu dia mau, sua crise das dúvidas. Olha o exemplo de Elias. Você lê lá 1 Reis, capítulo 18. Está falando lá de Elias contra os
os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ali ele desafia não só os 450 profetas de Baal, mas também 400 profetas do poste ídolo de Azera. Então ao todo eram 850 profetas lá do inimigo. E ele, quando ora, fogo do céu cai, aleluia, olha que coisa linda, fogo, Deus responde com fogo, e ali todos ficam impactados, maravilhados com tudo que aconteceu ali, como Deus livrou o povo, através da vida do profeta Elias. E aí você vai para o capítulo 19, um capítulo depois, logo em seguida, Elias ouve falar que uma tal de uma mulher atribulada, uma rainha atribulada chamada Jezabel, mandou um recado para ele, falou assim: fala para o profeta Elias que eu vou pegar ele, eu vou matar ele, ele está na minha lista negra, eu vou matar esse homem. Pronto, aquele homem que a gente lê sendo usado poderosamente por Deus, ele começou a ficar com medo, ele ficou com dúvida, ele entrou em depressão, ele pediu a morte. Você pode depois ler, capítulo 19, versículo 3, de 1 Reis. Ele pede a morte a Deus, ele entra em depressão. Por quê? Ali está a crise das dúvidas na vida do profeta. Olha João Batista, o exemplo de João Batista. Jesus declarou: dentre os nascidos de mulher não existe alguém maior do que João Batista. E olha que interessante, no capítulo 3 de Mateus, quando Jesus se apresenta a João para ser batizado, João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a qual eu não sou digno, nem de amarrar a sandália dele. Ele dá testemunho de Jesus. Só que lá na frente João Batista é preso, você lembra? Ele é preso e ele vai morrer, vão decepar a cabeça dele logo em seguida. E ele está preso. Então quando ele está preso, instala no coração do profeta a crise das dúvidas, ao ponto dele pedir para 2 discípulos ir até Jesus, e os discípulos chegam e falam assim: Senhor, o nosso mestre João Batista, o nosso Senhor João Batista pediu para perguntar para o Senhor: é o Senhor mesmo Cristo? É o Senhor mesmo que havia de vir, como as Escrituras falou? Olha a crise das dúvidas. Aquele que outrora testemunhou, deu testemunho de verdade do Cristo vivo, só que na hora do aperto, na hora da dificuldade, ele titubeou, ele vacilou na fé. Nós somos falhos também, eu e você, igreja, nós também pisamos na bola. Entenda uma coisa: Deus sabe que nós vamos errar, Deus sabe que você vai pisar na bola, tem vezes que você vai pisar na bola, porque nós somos falhos, perfeito é Ele. Você pode dizer glória a Deus? É Ele que é perfeito, eu e você somos falhos. Ele sabe que nós vamos errar, mas mesmo assim, Ele confia em você, Ele confia em mim. E Ele deixou para nós uma grande responsabilidade. Qual é, pastor? Pregar a tempo e fora de tempo esta palavra. Não saia da tua boca esta palavra. Pregue a tempo e fora de tempo. Deus não errou quando Ele te chamou, aleluia. E Ele não te chamou, igreja, para o prejuízo da fé, creia nisso. Não chamou para o prejuízo da fé. Mas vamos continuar. Deus, Ele não errou o endereço quando Ele chamou você. Aí eu me lembro, no domingo de manhã, quando o Lucas não conhece, tem gente aqui que não conhece essa história, eu já contei, vou contar novamente. Eu era novo convertido, Lucas, e me converti numa igreja tradicional, igreja batista tradicional, ali no bairro de São Miguel Paulista. E num domingo de manhã, tinha um pastor convidado que foi lá para ministrar. Eu não me lembro quem era esse pastor. Se você me perguntar, pastor, onde ele está agora, não sei. Aquele pastor veio, mas foi para me abençoar aquele dia. Eu não sei quem era ele. Ele veio, ministrou, mas uma palavra que impactou. Sabe aquele culto que você está no culto, né? O Luciano falou isso essa semana para mim, né, Luciano? Aquele culto que você está sentado
e a palavra vem e você fala: pastor, parece que o senhor estava falando só para mim, parece que só estava eu na igreja, o senhor estava pregando só para mim. Eu me senti desse jeito naquele culto, aquele pastor falando, e eu meu Deus, ele está falando a minha história, ele está falando comigo. E ali na hora que fomos orar, ele começou: vem aqui no altar que eu quero orar por você, Deus está te chamando. Deus, ele não errou o endereço, é você, jovem. Jovem porque eu tinha 20 anos de idade, né? Eu sou jovem, aleluia. Hoje eu estou com 21, né? 21, né? Mas eu tinha 20 anos de idade. É você, jovem. Aí eu falei: não, tem muito jovem aqui. Não, tem muito jovem aqui. Se for eu mesmo, Senhor, o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me dar. Eu fiz um voto com Deus ali, eu fiz uma prova com Deus ali. Se for eu, o Senhor vai usar alguém que vai orar por mim, e eu vou entender que é para mim ir lá. Na hora que eu estava assim falando com Deus, estava ali brigando com Deus, eu senti uma mão nas minhas costas. Quando colocou a mão, já identifiquei. Era meu pai na fé, o irmão Nevi, que me ganhou para Jesus. Porque ele é, um dia se vocês conhecerem, vocês vão ver. Ele é grande, deve ter quase 2 metros de altura, uma mãozona assim. Quando ele pôs nas costas, eu já identifiquei, é o irmão Nevi. Aí ele veio bem perto do meu ouvido e falou assim: Júlio César Simonato. Aí eu falei: irmão, só tem eu aqui com esse nome, sou eu, não pode ter outro, sou eu. O que você está esperando para ir lá no altar? Deus está te chamando, meu jovem. Aí eu falei: é eu. Aí eu fui lá, recebi essa oração, eu entendi o meu chamado no reino, no corpo de Deus, e daquele dia em diante, eu nunca mais saí do altar, aleluia. Eu sempre estava envolvido em tudo que era evento, trabalho, o que a igreja fizesse, eu estou dentro, aleluia. Ah, nós vamos lá num velório, estou dentro, vamos lá, vamos orar no velório, aleluia. O que for, o que precisar, conte comigo, estamos juntos e misturados, feito pão amanteigado, aleluia, estamos juntos. Quando nós fomos chamados também aqui para pastorear a igreja, foi um desafio também. Ficamos com medo, eu e minha esposa, porque nós pensávamos que a gente estava na equipe do apóstolo, né? Éramos 12 lá do apóstolo, estávamos lá com a nossa geração, aleluia, nossos discípulos, e eu achava assim: bom, o apóstolo vai nos levantar e a gente vai continuar na igreja, tomando conta da nossa geração. Eu tomava conta da escola, eu tomava conta dos homens, e aí eu continuo tomando conta da escola, dos homens. De repente ele me dá outra coisa, beleza, vamos lá. Não, um dia o apóstolo nos chama e fala assim: olha, assumi a igreja lá do pastor, que era um amigo nosso, que é essa daqui. O pastor está saindo, não vai mais ter a igreja dele, e aí nós estamos assumindo a igreja. Agora vai ser Manancial de Vida lá. Vai tirar a placa deles, que o pastor não quer mais, e se um dia ele voltar atrás e quiser abrir de novo, o ministério é dele, o nome é dele. Então, e nós vamos montar Manancial lá. Vai ser uma filha daqui, da sede. E eu falei: dura coisa me pediste. Eu ainda falei para o apóstolo, eu falei: mas apóstolo, tem outros pastores aqui que já está há um tempo na caminhada, já tem, né, uma bagagem. Olha, tem pastor tal, por que o senhor escolheu a minha e minha esposa? E aí ele falou assim: porque Deus falou comigo que é vocês, aleluia. Aí eu falei: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eis-me aqui, Senhor, aleluia. Deus falou, então está falado. Irmãos, deu medo, foi difícil, mas para a glória de Deus estamos aqui de pé, aleluia. E graças a Deus que você se achegou, porque nós não estamos sozinhos, nós temos uma família, graças a Deus, e são vocês, para nos ajudar a conquistar esse território. Aqui é um celeiro de avivamento, essa terra é fértil, aleluia. E sabe aonde Deus vai começar a conquistar? Na tua família.
Esses bancos que vocês estão sentados aí, que está vazio, quem vai sentar aí do lado vai ser a sua família, aleluia. Domingo eu já fiquei feliz, Luciano, de ver a esposa, a filha sentada aí. Eu estava aqui e louvava a Deus quando eu olhava você, sua esposa, sua filhinha. Eu glorificava a Deus aqui, porque o Luciano começou a vir aqui sozinho, caminhando sozinho. E aí agora já está começando a trazer a família, aleluia. E se tiver mais agregado na família, vai vir em nome de Jesus, para a glória de Deus. Glória a Deus. Andréia também, receba isso, essa profecia em nome de Jesus, viu? Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos continuar. Tem gente que fala assim, né? Pastor, eu não falo nada para o senhor, eu não peço ajuda, eu não tiro dúvida, porque o senhor tem tanto problema. Aí eu vou lá, eu sei que eu vou atrapalhar o senhor. Meus queridos, deixa eu deixar bem claro para vocês uma coisa. Se eu não quisesse ter nenhum incômodo, eu não aceitava o meu chamado. Eu estava nesse momento em casa, assistindo o Jornal Nacional, eu estava fazendo qualquer outra coisa, mas eu aceitei, porque eu sou apaixonado por vidas. Eu amo cuidar de pessoas, de vidas. Eu amo ver uma pessoa entrar por estas portas, às vezes a pessoa se arrastando, cheia de ferida, toda perebenta. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Isso é uma palavra, só quem é raiz sabe dessa palavra, né? A pessoa entra toda feridenta, perebenta, e aí Jesus vem com bálsamo, aleluia, e Jesus começa a tratar, põe de pé, restaura, renova. Irmãos, não tem preço uma pessoa restaurada na presença de Deus. Quando a gente olha alguns de vocês, que a gente sabe a história, como entraram aqui, e como estão hoje, porque foi Jesus, não foi o pastor, foi Jesus que restaurou a sua vida. Meus queridos, eu só tenho a glorificar e exaltar o nome de Deus. Você pode também dizer um glória a Deus aí? Aleluia. Tem muitas chaves que estão na mão do líder, do pastor, para desatar a sua vida. Aqui tem pessoas, pastores e líderes aqui dentro desta igreja, que estão de braços abertos para liberar sobre a tua vida uma paternidade, para desatar sobre a tua vida aquilo que tá travado, paralisado, teus talentos, teus dons. Então, em nome de Jesus, para de ficar dando atestado para Deus. Deus está te chamando e Ele não errou. Ele sabe quem é você, aleluia. Ele sabe do teu potencial. Nem você sabe, mas Ele sabe, aleluia. Deus, Ele chamou, ali Jesus, Ele chamou os menos improváveis, quando Ele começou a formar a equipe de 12 deles. Os menos improváveis. Talvez você no lugar de Jesus, você ia querer só os bambambam, só, né, quem fosse o líder da sinagoga, o cara do dinheiro, o cara ali que tem a maior fama ali, o empresário tal. Jesus não, Jesus foi pegar o pescador, pessoas simples. A equipe dele era composta de pessoas simples, mas pessoas comprometidas, pessoas que tinham um coração no reino de Deus. E estas pessoas, você sabe, lê Atos, você sabe o legado, o exemplo que eles deixaram para nós, como eles foram usados. Lá na sede tem a equipe do apóstolo, a qual eu tive o privilégio de fazer parte. Ainda me sinto parte, faço parte da equipe, mas aqui, hoje não estou 100% de corpo e alma lá, trabalhando com eles. Mas quando a gente se reúne é uma festa, é uma alegria. E é uma equipe que é o sonho de consumo de todo pastor. Todo pastor gostaria de ter uma equipe daquela. Porque quando o apóstolo se ausenta, por algum motivo ele viaja, ou se ele falar, tô doente hoje, não vou ministrar, ele pode ficar tranquilo, porque ele tem pessoas lá que vão cuidar da igreja, vão abrir a igreja, vão pregar, vão limpar, a igreja vai funcionar. Ele pode ficar uma semana, 15 dias fora, a igreja funciona,
Porque as pessoas, principalmente esta equipe, está aliançada com o reino de Deus. Elas entenderam o chamado, aceitaram o chamado para a vida dela. E se você entender o que Deus tem para a tua vida, você vai viver coisas extraordinárias. Aleluia. Deus tem coisas grandes para você. Ah, pastor, mas será que eu sou capacitado? Entenda uma coisa: Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que são chamados por Ele. Deus, quando Ele chamou ali um fugitivo, que era gago, e disse para ele: olha, você vai livrar o meu povo da escravidão do Egito. Você sabia que Moisés era fugitivo, porque havia matado um egípcio, e ele fugiu, para não ser morto. E ele também era gago, ele tinha uma língua pesada, por isso que o irmão dele, Arão, ia e falava por ele, porque ele tinha dificuldade de comunicar, e Arão ia e falava por Moisés. Mas Deus chamou ali, toda a dificuldade deste homem de Deus, olha como Deus usou a vida dele. Olha quem foi na Bíblia Sagrada, quem foi Moisés. Na história também Deus chamou um menino, marmiteiro. Sabe por quê? O trabalho dele era levar marmita, comida, para os irmãos dele que estavam na guerra. Davi. Deus chamou ele, esse menino, para ele ser o maior rei que Israel já teve. Aleluia. Leia a história linda de Davi, que coisa linda, como Deus usou este menino, este homem de Deus. Entenda uma coisa: Deus, Ele chamou aqui Gideão. Deus, Ele está nesta noite chamando você. Aleluia. Aceite esse chamado, receba esse chamado com amor. Porque entenda uma coisa: quando Deus te chama, Ele prepara. Depois que você está preparado, quando Ele te prepara, Deus te envia. E quando Ele te envia, Deus supre. Quando Deus te supre, Ele respalda a tua vida. E quando Deus respalda a tua vida, o nome de Jesus é glorificado através da tua vida. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Se for preciso, nesta noite, faça seu voto com Deus, faça sua prova com Deus, peça um sinal para Deus se for preciso. Essa terra é boa, essa terra é fértil. Meu filho, coloca Deuteronômio 8, coloca para nós lermos Deuteronômio 8, versículo 1. Essa terra é boa, essa terra é fértil. Olha o que Deus diz, Deuteronômio 8, versículo 1. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com um juramento aos seus antepassados. Coloca o versículo 7 para mim, por favor. E olha o que ele mais fala para nós: pois o Senhor seu Deus os está levando a uma boa terra cheia de riachos, tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. O inimigo muitas vezes te oferece uma comida ruim, estragada, coisas que você não gosta de comer, cebola, jiló, tem gente que não gosta, mas Deus, Ele tem uma terra para você que mana leite e mel. Aleluia. Jesus tem o melhor para você. Aleluia. Ali Gideão, ele pede um sinal para Deus. Você está precisando de um milagre? Eu estou. Você está precisando de alguma coisa da parte de Deus para a tua vida? Eu estou. Então, se você está assim como eu, faça como Gideão fez. Aleluia. Faça um voto com Deus, peça um sinal para Deus. Eu me lembro o exemplo de Jacó, lá em Gênesis 28, a partir do versículo 20, quando Jacó, ele está lá no deserto, está deitado lá, e ele fala assim: Senhor, eu quero fazer um voto com o Senhor. Se a partir de agora, por onde eu for, o Senhor for comigo, não me deixar faltar mais nada,
eu ter o que vestir, eu ter o que comer, o Senhor me abençoar, me livrar de todo mal. Eu prometo, Senhor, que eu serei fiel ao Senhor, e tudo que eu receber, eu lhe devolverei o dízimo para o Senhor. Ele fez esse voto, e você vê a história de Jacó dali para frente, como ele foi abençoado, e não só ele, toda a sua descendência, porque quando Deus te abençoa, isso também respinga em toda a sua casa, aleluia. Essa bênção também vai para a tua família. Eu me lembro de fazer um voto com o Senhor, quando eu me converti. Quando eu me converti, esse irmão que eu disse, o irmão Nevi, eu estava todinho atrapalhado, a vida atrapalhada, todinho. Estava metido com droga, estava dormindo na rua. Aí minha mãe um dia chegou para mim e falou assim: vai ter um estudo de núcleo bíblico aqui na casa da vizinha, você não quer ir não? Ela convidou você. Eu disse para minha mãe, Lucas, eu falei assim: eu vou, só que se for daqueles crentes chatos, eu só vou uma vez, porque eu não gostava muito de crente não, ainda mais tinha uns chato, né? Porque você sabe que lá nos muçulmanos tem os xiitas, né? E no meio dos evangélicos tem uns crentes chatos, né? E tinha esse povo lá, né? Aí eu falei: se for esses chatos, eu não vou não, só vou uma vez. Mas Deus preparou o irmão Nevi. Oh, glória a Deus. Deus preparou esse irmão. E eu estou até preparando, eu vou falar para ele, para a gente fazer uma live logo mais. Deus preparou esse irmão, e para a glória de Deus, assim, eu me apaixonei no primeiro dia. E o que ele falava tocava o meu coração. Foi de Deus, ele, sabe? E me ganhou. Só que eu tinha um coração duro. Eu não me converti no primeiro dia. E eu lembro que naquela semana eu ainda saí com os amigos, né? Os amigos. Eu saí para uma balada. E nessa balada, os amigos começaram a usar droga lá. E tinha um que ele andava armado. E ele ficou tão doido que ele achou que os outros estavam querendo matar ele. Na alucinação dele, na loucura dele, ele estava vendo gente querendo matar ele. Ele sacou da arma e começou a atirar para todo lado, para se defender na cabeça dele. Mas não tinha ninguém querendo matar ele, era doideira, mesmo alucinação. E aí eu saí correndo. Falei: Jesus, me ajuda. Saí correndo, e naquele dia eu falei: Senhor, se o Senhor me livrar, eu vou para a tua casa, eu vou agarrar o Senhor de um incidente, não solto mais, Jesus. Eu vou me aliançar verdadeiramente contigo. Eu faço esse voto aqui. Irmãos, eu estou aqui hoje, glória a Deus, aleluia. Não saí mais da presença de Deus. Quando esses amigos daí em diante vinham, eu falava: mãe, fala que eu não estou, porque se a senhora falar que eu estou e me chamar, eu vou acabar indo, vai dar ruim. Então, fala aí que eu não estou. E quando eu ouvi eles buzinar, irmãos, a carne mexia, viu? O velho homem, né? Aquele diabinho que fica assim: vai lá, ficava no meu ouvido. Mas glória a Deus, aleluia, eu resisti. E aí, estou aqui para a glória de Deus, aleluia, dando esse testemunho para você. Já estou terminando. Ana também fez um voto a Deus na Bíblia. A história de Ana está lá em 1 Samuel capítulo 1. A história diz que havia um homem chamado Elcana, que tinha duas esposas, Ana e Penina. Aí você fala assim: pastor, duas esposas? O cara era o cara, hein? Ué, tem países que você pode ter até mais de duas esposas. Mas deixa eu te falar uma coisa, ô bonitão. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que quando você tem mais de uma esposa, você tem por obrigação dar o mesmo tratamento, e todos os bens que você dá para uma tem que ser para todas? Aí apertou, né? Sustentar uma já está osso, né? Imagina mais de uma, né? Aleluia. Imagina, você tem que dar o mesmo tratamento. Lá tem países que o camarada tem um harém, né? Ele tem 4, 5 esposas, mas é tudo do mesmo nível. Você não pode não, porque senão você está errado. Se ela reclamar, você está na roça. Então, Eucana, ele
tinha duas esposas, Ana e Penina. E a Bíblia conta que Penina tinha filhos, deu filhos para Eucana. E naquela época, você dar filhos, né, gerar uma descendência, era uma glória, era uma bênção. Enquanto Ana não tinha filhos, não dava nenhum para Eucana. Mas a Bíblia diz que Eucana, ele era apaixonado por Ana. Ele não ligava, ele não se importava com isso. Mas Ana tinha aquilo no coração, aquela ferida. E ela ficava amargurada. E Penina ainda zombava dela, a Bíblia diz que ficava lá chacoteando, zoando ela, tirando o sarro dela. E ela ficava mais ruim ainda, mais mal ainda. Até que um dia, quando Ana está no templo, ela está orando. A Bíblia diz no versículo 10 de 1 Samuel 1, que Ana chora abundantemente com amargura de alma. Ela chora a Deus e naquele momento ela faz um voto com o Senhor. Ela diz: Senhor, eu vou fazer uma prova contigo, meu Deus, eu quero um filho, dá-me filho, senão eu morro, Senhor, eu preciso de um filho. E se o Senhor me der, abrir a minha madre, eu vou consagrar o meu filho na tua casa. Ele será um sacerdote, um profeta aqui dentro. E aí Deus abriu a madre dela e nasceu Samuel. E sabe quando Deus, ele dá uma bênção, ele dá abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Não foi só Samuel que veio não, depois a madre abriu e Ana teve mais filhos, aleluia. Mas ela cumpriu o voto que ela fez, aleluia. Então se for preciso, faça um voto. Aí esse negócio diz, né, eu estou aqui ministrando e lembrei de um caso, Lucas, não sei se você já ouviu o apóstolo contar. O apóstolo um dia está no monte e ele está, sabe, na prova, ele está ali naquela prova, o lombo ardendo, ele está lá desesperado, as coisas não acontecem, não rompe, nada dá certo. Eu já passei por isso, eu sei como é que é. E aí, nada dá certo, ele foi lá no monte e ele está fazendo prova com Deus. Senhor, fala comigo, me ajuda, Senhor, brada na minha vida. E aí quando ele está descendo, né, ele está lá se humilhando lá. E aí quando ele está descendo do monte, ele desce e passa uma pessoa por ele e fala assim: ei, varão, né? Deus manda te dizer, se humilha na presença dele. Aí o apóstolo olhou assim para o chão, tinha chovido, né? Tinha uma lama assim perto dele. Ele pegou assim a lama, passou na cara assim, falou assim: tá bom assim. A mulher saiu correndo. A mulher ficou com medo, saiu correndo. Mas tem hora que você surta, né? Você fala: Jesus, essa prova tá difícil. Mas acredite, confie. E aí, isso são histórias que a gente conta, que hoje são testemunho, porque o profeta, a profetisa de Deus, tem testemunho para contar, aleluia, daquilo que Deus fez. E se hoje você está passando alguma dificuldade, não temas, isso vai passar, isso é faculdade do Espírito Santo na tua vida, isso é para lá na frente você contar como testemunho de vitória da tua vida, aleluia. Apenas confie, apenas creia. Você lembra ali quando os 12 estão distribuindo 5 pães e 2 peixinhos para a multidão? Ali o que a Bíblia fala? Que eram 12 apóstolos com 12 cestos, e era só 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia fala que eles alimentaram uma multidão. Quando terminou, todo mundo comeu, que eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. A Bíblia fala, quando terminou todo mundo de comer, ainda sobrou 12 cestos cheios. Você pode dizer assim: glória a Deus. 12 cestos cheios. O que eu entendo com isso? Enquanto você está alimentando a multidão, Deus cuida do seu cesto, aleluia. Deus está cuidando da tua vida. Então creia, confie, acredite, aleluia, em nome de Jesus. E eu quero pedir que você fique de pé. E antes de você orar, antes de nós orarmos, vamos entregar aqui um louvor no altar do Senhor. Marcelo vai gostar.
Marcelo gosta desse louvor. Aleluia. O Nicolas vai colocar a letra para você cantar junto comigo e adorar o Senhor. Depois nós vamos orar. Amém? Talvez o seu coração aí está essa terra seca. Mas hoje, assim como o Senhor encharcou ali o novilho de lã de Gideão, Deus vai derramar sobre a tua vida águas purificadoras, águas do trono de Deus, águas vivas, e vai encharcar a tua vida, o teu coração, em nome de Jesus. Então peça para Deus hoje: Senhor, encharca mesmo, encharca meu coração, encharca a minha vida, Senhor, em nome de